Boa noite, irmãos. Nós queremos continuar os nossos estudos, meditações, pregações em 1 Pedro, capítulo 1. Nós já temos falado um pouco sobre esta epístola, nos versículos 1 e 2, e hoje nós queremos começar falando do versículo 3 ao versículo 12. Eu vou dividir esse texto, essa passagem, em duas partes. Então hoje eu vou compartilhar do versículo 3 ao versículo 5 e na mensagem seguinte, então, espero poder fazer e cumprir os outros versículos. Mas vamos ler o texto todo, porque eu acredito que é bem apropriado nós termos uma visão inteira, geral, um pouco mais completa do próprio texto. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, é sempre motivo de alegria, de honra, é um privilégio podermos ler a Tua Palavra, podermos meditar nela, podemos, ó Deus, extrair dessa palavra grandes ensinamentos, lições, verdades, doutrinas. Nós te bendizemos, porque entendemos que a Tua palavra nos foi dada para nos ensinar e, ao mesmo tempo, para nos confortar e também advertir e exortar. Nós te louvamos pelo texto que nós lemos, e pelo privilégio que nós temos uma vez mais neste dia, nos reunirmos para o louvor e para a adoração. Agradecemos, ó Deus, pedimos o auxílio do Senhor, oramos em nome de Cristo. Amém. Como eu disse há pouco, irmãos, hoje nós vamos começar a tratar desse texto lido, entretanto, não o texto todo, porque é um texto muito grande, tem muitos ensinamentos. Então, acredito eu que para um melhor aproveitamento, nós vamos precisar dividi-lo. E hoje nós vamos então tratar da primeira parte, que vai do versículo 3 ao versículo 5. Entretanto, eu quero dar um título geral para esse texto lido, que é o seguinte: Bendito seja Deus por nossa salvação. Bendito seja Deus por nossa salvação. Se você tem aí uma Bíblia, talvez a Bíblia atualizada, você vai encontrar aí antes do verso 3 que diz assim: ações de graças. Uma outra tradução, eu vi ações de graças pela salvação. E o apóstolo Pedro aqui,
no verso 3 ele diz: bendito Deus e Pai. E ele então começa a discorrer e a tratar sobre este assunto, que é a salvação. Desde os primeiros versículos até o último lido, hoje à noite, nós vimos que o assunto da salvação é o assunto em pauta. É aquele assunto que está sendo tratado aqui. Assim como Paulo em suas epístolas, Pedro também começa a apresentar o conteúdo de sua carta com palavras de louvor e adoração. E é muito interessante observarmos isso. Ele diz bendito. O que isso quer dizer? Louvado. É uma atitude de louvor e adoração, de ações de graças, principalmente pela salvação dele e dos seus destinatários, ou seja, para nós também, não é? Que, como já dissemos, pensando no versículo 1, estamos aí espalhados pelo mundo, o povo de Deus espalhado pelo mundo. De fato, irmãos, a vida cristã começa com a salvação. Isso porque não pode existir nenhum relacionamento espiritual com o Pai Celestial se primeiramente não pertencermos a Ele como filhos. Não há nenhum relacionamento espiritual com o Pai Celestial se nós não formos primeiramente seus filhos. E nós sabemos que para sermos os seus filhos, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, como inclusive já destacamos também na mensagem anterior. Sendo assim, por que devemos bendizer, louvar e ser gratos ao Senhor continuamente pela nossa salvação? Porque o nosso texto aqui, quando diz bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a salvação, é uma atitude constante de louvor, é uma atitude constante de adoração. Não é só um ato isolado que ficou para trás em algum momento e fica esquecido. Não, de forma nenhuma. Mas é um momento, sim, para nós louvarmos a Deus, e todo tempo é tempo de louvarmos ao Senhor. E lembrarmos, olharmos para trás e pensarmos naquilo que o Senhor fez por nós e considerarmos com seriedade, com gratidão, com reverência e com toda a humildade do nosso coração aquilo que Deus fez em nossas vidas. Vejamos então, irmãos, os motivos para bendizermos a Deus pela salvação. E o primeiro motivo que queremos ver nesta noite é que nossa salvação é uma obra inteiramente divina. Também, de um certo modo, nós destacamos isso da outra vez. E dissemos assim de uma maneira bem rápida. Hoje queremos explicar isso com mais atenção. O versículo 3, principalmente a primeira parte, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Quem foi que nos regenerou? Nós a nós mesmos? Não. O próprio Deus. Foi Ele que realizou esta obra que nós nunca poderíamos realizar. Observe que o texto afirma claramente que foi Deus quem nos regenerou. Isso porque somente Ele é quem tem o poder de gerar novamente. Você tem aí na corrigida que fala gerou de novo, não é isso? Alguns dos irmãos têm aí, gerou de novo. Como assim gerou de novo? Isso também significa fazer nascer de novo. E traz aquele sentido de produzir o novo nascimento espiritual. O nascimento espiritual em nossas vidas é um nascer de novo. E conforme nos diz o próprio texto, o Senhor fez isso segundo a sua muita misericórdia, ou grande misericórdia. Ou seja, foi um ato de extrema compaixão e graça para conosco, algo que nós nunca poderíamos realizar, algo que nós nunca poderíamos merecer. Ele nos regenerou. Que interessante isso. Essa é a verdade de Deus, irmãos. Nós não poderíamos fazer isso. E você lembra de uma outra passagem na Bíblia que diz basicamente esse assunto de nascer de novo?
Quem lembra? Qual é o texto? Fala de que assunto? Nicodemos, exatamente isso. Nicodemos, quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse: mas Senhor, como pode ser isso? Eu já sou velho, eu já sou adulto. Como eu poderia voltar ao ventre materno? É possível fazer isso, Senhor? O Senhor não estava falando de um nascimento espiritual. Ele não estava falando sobre um novo nascer físico, material. Ele estava falando de um nascimento espiritual. Só que Nicodemos não estava entendendo. E na verdade, irmãos, nós também, quando estávamos ainda na incredulidade, sem Deus, sem o conhecimento das Escrituras, sem aquele convencimento do Espírito Santo em nossas vidas, nós também não entendíamos muitas coisas da vida cristã, não é mesmo? Mesmo a Bíblia. Talvez quantos de nós começamos a dizer algumas coisas tão estranhas e absurdas sobre a Bíblia, ou sobre o céu, ou sobre questões espirituais. Isso porque o homem natural, ou seja, que não nasceu de novo, não teve uma experiência de salvação verdadeira, genuína, não entende as coisas de Deus e nem tampouco aceita essas coisas de Deus. Mas o nosso texto aqui diz que Deus foi quem nos regenerou. Isso é importante. Desse modo, então, nunca podemos esquecer que sem a regeneração de nossas almas, jamais poderíamos nos tornar filhos de Deus, nem tampouco possuir uma nova natureza e ainda também uma posição privilegiada diante do Pai Celestial. Irmãos, isso não seria possível. Nós não poderíamos ser incluídos na família de Deus. Nós não poderíamos ter uma nova natureza, uma natureza espiritual, se não fosse através da regeneração, se não fosse através do novo nascimento, algo espiritual, que é o Espírito Santo que faz em nossas vidas. É uma obra de Deus em nossas vidas. Se hoje somos criaturas, é porque Deus nos fez nascer espiritualmente, bem como pertencer à sua família. Por isso que estamos dizendo nesse primeiro ponto que a nossa salvação é uma obra inteiramente divina. É algo que nós não podíamos fazer. Não éramos dignos disso. Mas na nossa indignidade, Deus mostrou o seu amor. Como foi dito lá em Efésios, naquele texto lido ainda há pouco, né? Mas Deus, sendo rico em amor, em bondade, em misericórdia, na sua graça, nos fez então seus filhos. Essa é a obra de Deus, não é obra humana. Esta poderosa verdade deveria, portanto, ser motivo de nosso constante louvor e ações de graças. Independente das circunstâncias que nós estejamos passando, até mesmo venhamos a passar no futuro. É por isso que o apóstolo Pedro, ao escrever esta sua primeira epístola, ele começa, depois de ter falado ali sobre os forasteiros, eleitos segundo a presciência de Deus, ele fala sobre graça e paz que sejam multiplicadas. Aí ele diz: bendito Deus e Pai que nos regenerou. Sim, é motivo de louvor. Por que nós cantamos esses hinos belíssimos que fizemos hoje? Agora de noite, hoje de manhã, nas quartas e em todas as nossas atividades e cultos. Por quê? Porque nós reconhecemos através desses hinos e expressamos através desses hinos que Deus é digno de todo louvor, toda adoração, e nós nos prostramos diante dele por reconhecer que, se não fosse o Senhor, jamais poderíamos ser salvos. Jamais a salvação poderia acontecer nas nossas vidas. Jamais seríamos regenerados. Jamais poderíamos fazer parte da família de Deus, ser um filho de Deus, ter uma posição privilegiada na presença de Deus. Isso jamais poderia acontecer.
E é diante dessa situação toda que nós então louvamos ao nosso Deus. Chegamos aqui na igreja, e eu espero que não só aqui, mas na sua casa, ou você andando pelas ruas, ou talvez dirigindo o seu carro, ou sabe lá onde você esteja, e todos nós possamos estar louvando o nosso Deus, não é? Constantemente agradecendo, dando graças ao nosso Deus pela salvação. Alguns dos irmãos aqui conhecem um pouco daquela história, daquele hino chamado Sou Feliz. Quantos conhecem? Conhecem um pouco? Ok? Alguns certamente já ouviram, talvez alguns estejam um pouco esquecidos. Mas aquele homem, ele cristão, ele e toda a sua família, estavam saindo de determinada cidade, indo para outro local distante, iam pegar um navio, e todos eles estavam prontos. Mas em cima da hora, aconteceu algo que impediu aquele homem de simplesmente desistir da sua viagem, ou pelo menos adiar a sua viagem por um pouco. E poucos dias depois ele recebe a informação então de que o navio havia afundado. E na verdade foi a sua própria esposa que escreveu isso, falando que as filhas tinham morrido, mas ela estava só, mas estava bem. E aquele homem então pegou o navio seguinte, foi naquele rumo, e quando estava mais ou menos próximo de onde havia acontecido o afundamento do navio, aquele homem parou, certamente orou, adorou a Deus, e se pôs então a escrever esse hino: Sou feliz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. E ele continua falando, e é tão bonito quando nós cantamos, nós gostamos de cantar, mas foi escrito no momento de dor, de sofrimento, de perda, de luto. Irmãos, a nossa vida é do mesmo jeito. Não importa o que esteja acontecendo ao derredor, precisamos ainda ter aquela atitude de louvor e adoração ao nosso Deus, de gratidão ao nosso Deus, porque pertencemos ao Senhor. Como temos visto aqui naquela primeira mensagem, nós destacamos aqui a situação desses irmãos forasteiros, cristãos, pertencendo ao Senhor. E não apenas as situações difíceis pelas quais eles passavam, mas as situações mais difíceis que eles ainda começariam a passar, e que a história fala daqueles grandes sofrimentos e perseguições por aqueles imperadores da época e nos dias seguintes. Não importam as situações difíceis da vida, ainda cantamos, louvamos, bendizemos ao nosso Deus. E o primeiro bom motivo para isso, para bendizermos a Deus pela salvação, é porque salvação é uma obra inteiramente divina. Foi Deus quem nos regenerou, foi Deus quem nos fez seus filhos, e essa é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Mas um segundo bom motivo para bendizermos a Deus pela salvação, irmãos, é porque nossa salvação nos garante bênçãos grandiosas. Nossa salvação nos garante bênçãos grandiosas. O versículo 3 ainda, ali diz que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Então aí a segunda parte do versículo 3 e todo o versículo 4 falando sobre isso. Deus nos regenerou e nos fez seus filhos para o quê? Então já temos aí pelo menos duas grandes respostas. Então é dito aí para grandes bênçãos. E quais algumas dessas bênçãos celestiais em favor de todos os regenerados, ou seja, de todos os filhos de Deus? Em outras palavras, todos os filhos de Deus experimentam, desfrutam dessas bênçãos. E nós vamos destacar duas aí conforme esse texto, mas como nós vamos observar nos capítulos seguintes, capítulo 2, por exemplo,
nós vamos ver outras grandes bênçãos. Mas aqui, pensando aqui no nosso texto, olha aí no verso 3, na segunda parte, nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança, como diz aqui, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança na Bíblia não é algo incerto ou duvidoso. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo isso. Não, eu espero que naquele dia lá do juízo o Senhor considere as minhas obras boas, que sejam maiores que as minhas obras más, e se eu merecer, o Senhor me leva então para o céu. Você já deve ter ouvido isso, não é? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Pessoas dizendo às vezes coisas tão estranhas. Esperança na Bíblia não é uma coisa assim incerta, duvidosa, talvez aconteça. Não é isso. Esperança na Bíblia é algo real, verdadeiro, ativo e certo. Ou seja, algo que está esperando apenas o momento certo de acontecer. Nós estamos apenas esperando aquele momento estabelecido por Deus para acontecer. Isso é esperança na Bíblia. Não é a esperança segundo o homem, que não sabe se vai ou se não vai, se vai dar certo ou não. Quem sabe, num dia nós vamos ter talvez uma surpresa, alguns pensam. Não, não é assim que a Bíblia diz. Então, quando a Bíblia diz que a nossa esperança é viva, isso é muito importante. Visto que devido à sua ressurreição, Jesus está vivo eternamente, então a nossa esperança também é viva, é certa, é segura e é também eterna. Eu vou pedir aos irmãos aí que me acompanhem, mas não desmarquem o nosso texto. Queremos chegar ali em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Deixe-me ler a partir do verso 17 até o versículo 20. 1 Coríntios 15, de 17 a 20. Veja como Paulo trata aqui sobre essa questão da nossa esperança. 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, toda a esperança foi por águas abaixo, né? 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você tem a corrigida aí? Veja como diz, somos os mais miseráveis. Estamos perdidos, é o que Paulo está dizendo, estamos perdidos. Mas o verso 20 arremata e conclui da seguinte maneira: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Sim, irmãos, a nossa esperança não é algo assim, como dissemos antes, duvidoso, incerto, sabe lá se vai acontecer ou não. Não, é algo certo, é algo seguro. E nós precisamos realmente nos firmar nessa verdade. E esta mesma esperança viva é que deve nos encher de forças em meio às lutas, em meio às adversidades da vida. Vamos passar por adversidade? Sim, já temos passado e não estamos livres de passarmos no futuro. Mas a nossa esperança não passa. A nossa esperança é segura. E uma outra bênção grandiosa que nós vamos encontrar nesse mesmo texto, voltando a 1 Pedro capítulo 1, desta feita no versículo 4, essa outra bênção é uma herança divina, verso 4. Ali diz que nos regenerou para uma viva esperança, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança divina, uma herança celestial. Agora, como filhos de Deus, nós temos uma herança muito especial e, na verdade, as qualidades são mostradas aqui no mesmo texto, no versículo 4. Essa esperança, essa herança é dita que é incorruptível. Você sabe o que significa isso? Traz a ideia de não se corrompe, não perece, mas é imortal. É uma herança que não se corrompe, não perece
não desvanece, não se destrói. É uma herança incorruptível. Também aqui diz que é uma herança sem mácula, ou a corrigida usa o termo incontaminável, que traz o sentido de não pode ser manchada pelo pecado, mas é pura. Então essa herança não se contamina, não se suja, não se desvanece também, como dissemos antes, não é? Mas aqui aparece um outro termo, diz imarcessível, é outra qualidade dessa herança que nós temos, divina e celestial. Ou seja, não murcha, mas é eterna. Deixe-me comparar isso, ou na verdade contrastar isso, com as heranças que talvez alguns de nós aqui já ganhamos, ou quem sabe venhamos a ganhar nesta vida. Talvez os pais deixem uma herança para os filhos, como quem sabe casa. Mas nós sabemos que uma casa se vai, não é? Pode ser uma casa muito bonita, mas precisa de constante reforma, reparo, porque ela vai se destruindo, ela vai perecendo e se desvanecendo. Mas a herança que nós temos, a nossa herança celestial, não é assim. O tempo passa, a eternidade, vamos dizer assim, prossegue sem fim, e a herança não sofre nenhuma alteração. Podíamos também pensar em terras, e às vezes até a pessoa ganha uma terra como herança, e quem sabe às vezes até venda, passe para outra pessoa, assim como casa também. Mas essa herança que nós ganhamos do Senhor, nós não podemos repassar para ninguém. É nossa. O Senhor nos deu e ninguém pode nos tirar, e nem nós podemos repassar para outra pessoa. Não está sujeito à venda, não é? Nós podemos vender ou passar adiante. Também podíamos pensar em carro, não é? Alguém ganha um carro, aqui é a parte da herança, olha um carro aqui para você, um carro bonito. Só que nós sabemos que os dias vão se passando, os meses e os anos, e até o carro vai perdendo o valor de um ano para o outro. E depois de 10 anos, quem sabe 15, 20 anos, o carro talvez já nem funcione mais. Talvez já está muito batido, muito ultrapassado, quem sabe até com outros problemas mais. A nossa herança celestial não é assim. O tempo passa e essa herança permanece inalterável, intacta. Ou quem sabe nós podíamos pensar em herança em termos de dinheiro. Alguém ganha uma herança, nesse caso a gente pode pensar até no filho pródigo, não é? Que pegou os bens, o dinheiro do seu pai, foi para uma terra distante e consumiu tudo e depois não tinha mais nada. Mas a herança celestial, divina, não sofre nenhuma dessas coisas. Por isso o apóstolo Pedro usa esses termos: incorruptível, ou seja, não perece, não se corrompe, sem mácula, não se contamina pelo pecado ou pelo qualquer tipo de mal, e é imarcessível, não murcha. Então essa herança, de maneira bem clara, é imortal, é pura, é eterna. Essa é a herança que nós recebemos do Senhor. E quem foi que recebeu essa herança? Todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. E mais ainda, irmãos, essa herança divina, como também nos diz o próprio versículo 4, lá na parte final, está reservada ou guardada nos céus. Está falando da vida eterna, portanto. E ela não é comparável a qualquer coisa, a qualquer bem material ou objeto, coisa que nós conheçamos. Não se compara. É o bem mais precioso que alguém poderia imaginar. Então nós temos motivos para louvar a Deus? Temos ou não temos? Claro que temos, constantemente. Olha, essa herança nunca vai terminar. Olha essa esperança que nós temos no Senhor, tão verdadeira e pura. Nós temos sim que nos alegrar e louvar a Deus constantemente. E louvar, até como diz lá no livro dos Salmos, com
forte voz, não louvando bem baixinho, parece que não quer que ninguém ouça, né? Não, pode abrir os pulmões, pode cantar forte e firme, porque nós temos motivos reais, poderosos, grandiosos para louvarmos ao nosso Deus. Por isso a Epístola começa falando assim: bendito Deus. E como destacamos ainda há pouco, e todas estas bênçãos pertencem a quem? A todos os filhos de Deus, a todos aqueles que são regenerados, a todos aqueles que um dia se converteram de fato e de verdade e fazem parte da família de Deus. Então não existe um crente, um salvo, para ficar mais claro. Não existe uma pessoa salva que não desfrute, não goze dessas duas poderosas e grandiosas bênçãos, essa viva esperança e essa herança divina ou celestial. Todos os salvos têm e desfrutam dessas bênçãos. Talvez alguns não saibam disso ainda. Talvez alguns tenham um pouco de dúvida. É possível até que alguns, como a gente pode pensar aí na ala pentecostal, que acham que hoje tem, mas não tem a garantia de que amanhã vão ter. Aqui diz que está reservada essa herança. Onde? Nos céus. Nos céus. Ninguém pode chegar lá e tomar, pegar, roubar. Não, isso está guardado, está seguro, eternamente seguro pelas próprias mãos de Deus. Então esse é motivo para louvarmos ao nosso Deus. E irmãos, um terceiro bom motivo para bendizermos ao nosso Deus e fazermos isso constantemente, enquanto vivemos nesta vida e eternamente lá na presença do Senhor, conforme o versículo 5, é que a nossa salvação está poderosa e eternamente segura. A nossa salvação está poderosa e eternamente segura. Veja aí o verso 5. Aliás, talvez seria só interessante a gente fazer uma ligação e não esquecer desta ligação entre os versos 4 e 5, que fala sobre essa herança reservada nos céus para vós outros que sois... Está falando dos salvos, né? Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Aqui um versículo que nós temos que tentar entender um pouco melhor, senão talvez a gente pode chegar a algumas conclusões erradas. Por isso que é interessante a gente comparar a Bíblia com a Bíblia. Olhar bem as palavras, verificar bem o texto e o contexto, para nós não nos atrapalharmos no que o texto diz. Nossa salvação está poderosamente segura. Conforme o texto, todos os salvos estão guardados pelo poder de Deus. E é bom lembrar que Deus é todo-poderoso. Não é isso que a Bíblia diz? O Senhor todo-poderoso. Até o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 10, que ninguém tem o poder, ninguém tem a capacidade de nos tirar, arrebatar, retirar, tomar das mãos do Pai e das mãos do Filho. E aqui diz que nós estamos guardados, seguros, protegidos pelas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Desse modo, então, nós estamos eternamente seguros, protegidos, preservados e até, por que não dizer, defendidos pelas mãos de quem ninguém pode nos tirar. Quem pertence a Deus sempre pertencerá a Deus. Quem é filho de Deus sempre será filho de Deus. Não é possível hoje ser e amanhã não ser. Quem um dia foi regenerado e ganhou nova vida, teve uma experiência de salvação, nunca deixará de ser o que aconteceu naquele mesmo momento em que a pessoa foi salva. Então não é possível
uma pessoa hoje pertencer ao Senhor e quem sabe daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 30 anos, aí não pertence mais a Deus. Não é possível. Se pertence hoje, porque foi regenerado, ou seja, experimentou e goza novo nascimento espiritual, então sempre vai ser assim. E nós precisamos lembrar que nós estamos guardados, diz o verso 5, pelo poder de Deus. A palavra aqui guardados, irmãos, foi usada para aquela guarda militar, aquela guarnição de soldados, que, portanto, vigiavam e cuidavam daqueles prisioneiros, ou às vezes até de cidades. Estavam cuidando de cidades, vigilantes, observando, eles estavam ali cuidando. Só que nós sabemos, nenhuma pessoa neste mundo é capaz de cuidar tão bem e cuidar de uma forma tão segura e cuidar de uma forma tão eterna como o próprio Deus. A nossa salvação não está sendo guardada por nós mesmos. Nem tampouco, como já disse alguém, e eu acho que é importante destacarmos aqui, que não é a nossa fidelidade que garante a nossa salvação, mas a fidelidade de Deus. Se nós só estamos eternamente seguros, não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da fidelidade de Deus. E aqui chama atenção para o poder de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso. Como é importante lembrarmos desse fato, então. Também é importante lembrarmos, conforme nos diz o próprio texto, que mesmo já estando salvos agora, a plenitude da nossa salvação, ou seja, o último estágio, a salvação completa, apenas se concretizará quando Jesus vier. Naquele dia, então, todo o nosso ser estará salvo. Deixa eu explicar isso de outra forma. Quando nós lemos vários textos, tanto aqui em 1 Pedro, como em todo o Novo Testamento, ali vai dizer, eu estou lembrando agora como foi lido ainda há pouco, Efésios 2, 8, pela graça sois salvos. E aqui o nosso texto diz que salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como assim? Nós já estamos salvos ou nós seremos salvos? O sentido da palavra salvação tem 3 aspectos que nós podemos chamar a atenção. Vamos dizer assim, a salvação inicial, que se compara à justificação, é a salvação da alma, e que fala, portanto, do livramento da condenação do inferno. Nós já estamos livres disso. Mas a Bíblia também fala sobre aquele livramento contínuo, que é chamada de santificação. E disso nós estamos sendo livres cada dia. Tem a ver com a presença do pecado, não é? Constantemente nós estamos sendo livres, aliás, do poder do pecado, melhor dizendo. Do poder do pecado, nós estamos sendo livres cada dia. E quanto mais andamos com Cristo, mais nós estamos sendo salvos, nesse sentido de santificados. Estamos sendo libertos dia após dia, sendo o poder do pecado. Mas a Bíblia também fala, e com certeza é nesse sentido que nós vamos encontrar aqui nesse texto, bem como no verso 9 que leremos daqui a pouco, que fala sobre aquela salvação para revelar-se no último dia. Como assim? Está falando da glorificação, a salvação naquele estágio final, ou a salvação total, a concretização em todos os aspectos. É a salvação ou o livramento do pecado, da presença do pecado. Um dia nós ficaremos totalmente livres, nós não pecaremos mais, não haverá mais possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Então, certamente aqui, irmãos, para os eleitos, para os salvos, para os regenerados,
A salvação que está sendo guardada para revelar-se naquele dia, quando Cristo voltar, diz respeito à nossa glorificação. Aquele dia em que nós, por completo, estaremos livres de tudo que desonra e desagrada ao nosso Deus. Não haverá mais nenhum vestígio, nenhuma possibilidade de pecado em nossas vidas. Certamente nesse sentido. O verso 9 diz assim: obtendo o fim, ou talvez o término, a conclusão da vossa fé, a salvação da vossa alma. A palavra alma aqui poderia ser traduzida como pessoa. Está falando da pessoa, do ser da pessoa como um todo. Está tratando da pessoa como um todo, ou seja, o completo da pessoa. E nós sabemos que quando Cristo vier, conforme inclusive diz Romanos, capítulo 8, nós ficaremos totalmente livres de todas as coisas que possamos imaginar. Enquanto isso, nós precisamos manter a nossa fé naquele que tem o poder de cuidar de nós até o dia final. Como diz ali o próprio texto, voltando ao versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando Cristo vier, portanto, ficaremos livres de todo mal, todo pecado, toda mancha de pecado, a presença do pecado nas nossas vidas e o poder do pecado. Isso aguarda aquele dia. Enquanto isso, precisamos estar vivendo em fé no Senhor. Aí voltamos de novo para Romanos 2, 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o que? As boas obras. E como diz Tiago também, se nós vivemos uma vida de fé, nós vamos produzir boas obras. Como é importante nós lembrarmos disso. Ainda estamos neste mundo, como aqueles forasteiros lá, e também nós como forasteiros aqui neste mundo. Passamos por todas as dificuldades da vida, as provas da vida, as lutas e pesares, e o Senhor espera que nós mantenhamos a nossa confiança nele. E nós vamos fazer isso de que forma? Ora, de algumas maneiras. Como é que nós mostramos que nós confiamos em Deus? Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio que a tua palavra é verdade e eu quero confiar nessa palavra. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio que o Senhor pode responder as minhas orações, cuidar de mim e me proteger. Eu confio no teu poder na minha vida. Ou quando nós chegamos para a igreja, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor, na pregação, no ensino da tua palavra, conforme o que ela de fato ensina. E eu quero continuar a minha vida de fé. Lembra também que é dito lá em Romanos, como é dito lá em Gálatas, que o justo viverá por fé. Ou em 2 Coríntios, que diz ali que nós não andamos segundo a nossa vista, mas nós andamos pela fé. A vida do cristão começa com fé, continua com fé, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai vir nos buscar. Por isso, irmãos, quando Pedro diz assim: bendito Deus e Pai, aquele ato de louvor, aquele momento de adoração e de gratidão também, nós podemos entender porque imediatamente ele vai falando aí sobre salvação. Tudo começa ali com a salvação. Como vimos então, nós temos poderosos motivos para bendizermos e louvarmos continuamente, incessantemente ao Senhor por nossa salvação. Como dissemos há pouco, nossa salvação é uma obra inteiramente divina. É Deus quem regenera, é Deus quem nos salva, é Deus quem nos faz pertencer à sua família
nos faz ser seus filhos. Por isso nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Um outro motivo, como destacamos também, que a nossa salvação nos garante grandiosas bênçãos. Sim, grandiosas bênçãos. E aqui foram destacadas duas, mas como eu disse também, nós vamos verificar isso em outros capítulos, outras bênçãos mais. Mas aqui a viva esperança e também uma herança divina, uma herança celestial, que ninguém pode nos tomar porque está reservada nos céus, está bem segura. E também, como dissemos por último aqui, em terceiro lugar, um terceiro motivo, a nossa salvação está poderosa e eternamente segura. Não somos nós que seguramos a nossa salvação. Não, nós não estamos seguros porque nós estamos nos segurando, mas é porque Deus nos segura, é o poder de Deus, guardados pelo poder de Deus, como diz o texto. Sendo assim, que apesar das dificuldades da vida, jamais nos esqueçamos de mostrar ao nosso Deus, mostrar-lhe gratidão, louvor e adoração, pois nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Nunca se esqueça disso. Se você um dia já recebeu a Jesus como seu Salvador, você pertence a Deus. E essas bênçãos todas pertencem a todos aqueles que foram regenerados e fazem parte da família de Deus. Mas uma pergunta final. Você mostra gratidão pessoal por sua salvação certa e segura? Será que nós mostramos gratidão pessoal por isso? Ou nós já nos esquecemos? Ou seja, um dia aconteceu, faz tanto tempo, eu já nem lembro mais, e por causa disso, na verdade, alguns realmente já se esqueceram. Então eles vivem aí de qualquer jeito. Eles já não mostram mais aquela gratidão, aquela reverência, aquela atitude verdadeira de serviço para com Deus. Por quê? Porque eles já se esqueceram. Ou talvez alguns nunca nem tiveram mesmo. Talvez até frequentaram uma igreja, participaram de uma igreja, foram membros, foram isso, foram aquilo outro, mas nunca se converteram de fato e de verdade. Mas para aqueles que foram regenerados, para nós que um dia tivemos essa experiência do novo nascimento, nós não podemos esquecer dessa salvação segura. Também, ao término dessa mensagem, lembre-se, a nossa salvação em Deus é uma salvação segura. Não é uma coisa que hoje temos e amanhã não temos. Quem tem hoje, terá eternamente. Agora, quem não tem hoje, pode ser que tenha um dia. E na verdade nós oramos para que tenha um dia, não é? Reconheça que é um pecador, busque Cristo, creia nele, receba a vida eterna. Mas quem está em Cristo e é filho de Deus, nunca deixará de ser filho de Deus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, pedir por nossas vidas, pedir ao Deus por esta igreja, pelos irmãos, pelas famílias, que a cada instante nós realmente mostremos um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, uma verdadeira gratidão, uma atitude de reverência na presença do Senhor, reconhecendo tudo o que o Senhor nos tem dado, a herança que o Senhor nos prometeu e que, como diz o texto, está reservada, guardada, bem guardada nos céus. E quando Cristo vier, nós começaremos então a experimentar de uma maneira completa, como jamais temos experimentado nesta vida, essa herança nos céus. Mas te agradecemos porque a vida eterna também nós já começamos a gozar aqui, ainda que nesse corpo frágil, fraco, nesse corpo que precisa da graça e das misericórdias do Senhor. Trabalha, Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém.